Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer essa aula de hoje gravada porque, infelizmente, eu tive que entrar na rota Covid. Estou com muita tosse, é, e até peço desculpa durante a gravação se eu estiver tossindo muito. Espero que vocês consigam ignorar um pouquinho, esse ruído para que consigam também absorver o conteúdo da matéria, certo? E eu vou fazer a nossa última aula gravada online para vocês não perderem o conteúdo. Assim que eu tiver liberada dos exames, né, que eu acredito que vai dar negativo, mas assim que eu tiver liberada, eu já retorno à aula. Em princípio, a nossa prova fica realmente agendada para a próxima segunda-feira, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre palpação obstétrica e medidas da altura de fundo uterino, da altura uterina, né, que é a AU. Qual é o objetivo? Identificar o crescimento fetal, diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional, e identificar a situação e a apresentação do feto, que nós veremos a seguir. O nome dessa manobra, dessa técnica, se chama manobra de Leopold, que vai ser apresentada aqui nas figuras abaixo. O que é a manobra de palpação obstétrica, né? Manobra de palpação, né? É apalpar todo o abdômen gestacional, né? O abdômen gravídico, desde o fundo uterino, que é a altura aqui entre as mamas e a altura do abdômen, que fica entre as mamas e o fundo uterino, fazer uma palpação do topo, as bases, e depois observar a presença, né, acima da sínfise pública, né, como demonstra a imagem 3, né, apalpando acima da sínfise pública para saber qual é a apresentação do bebê, né, que está relacionado a essa gestação, né. Existem três situações, então, possíveis de serem verificadas. A situação longitudinal, que está nessa figura aqui à nossa esquerda, que é o bebê reto, né, longitudinal, ou essa outra à direita, que é a situação transversa. Então, vejam bem, durante a manobra de Leopold, nós vamos fazer a palpação do abdômen e nós vamos ter duas apresentações. A apresentação longitudinal e a apresentação transversa. Também existe a apresentação oblíqua, que é o bebê de ladinho. Ele não está nem longitudinal, nem transverso. Ele está de ladinho, que seria a apresentação oblíqua, certo? E também nós temos as apresentações. O bebê pode se apresentar cefálico, como demonstra a figura aqui da nossa esquerda, que é a cabeça, né, centralizada, encaixada na sínfise púbica da gestante, ou a apresentação pélvica, que é o bebê na posição sentado, né? Ele apresenta-se sentado. Então, revisando, nós temos duas situações aqui, e temos uma terceira que a professora está falando, que é a longitudinal, que é o bebê nessa posição longitudinal, e a transversa. E como apresentação, nós temos a apresentação cefálica, que é o bebê com a cabeça encaixada, e a apresentação pélvica, que é o bebê sentado. Certo? A situação transversa e a apresentação pélvica ao final da gestação podem significar risco no momento do parto. Nessas condições, a mulher deve ser referida a uma unidade hospitalar de referência que tenha condições de atender caso de distórcia. Então, vejam bem, bebês viáveis para parto normais são em apresentação longitudinal, com apresentação
cefálica, né, que é cabeça encaixada na sínfise púbica da gestante. São bebês viáveis ao parto natural. Agora, bebês com essa apresentação pélvica, e bebês transversais, eles não são bebês com facilidade para parto natural, sendo posição do bebê sugestiva para fazer cesariana. Então, as gestantes, no final da gestação, que tenham esse tipo de apresentação na situação transversa e na apresentação pélvica, geralmente são referidas a unidades de saúde, né, hospitais, maternidade de referência, para realizar essa atenção, né, de casos de distócia dos bebês. Então, depois de fazer essa manobra de Leopold para verificar qual é a situação e a apresentação do feto dentro do abdômen gravídico, também são necessários fazer a medida de altura uterina, né? Que é necessária uma fita métrica. O que se faz? Como revela aqui a nossa figura? Encontra-se o osso da sínfise púbica, né? Que é o ossinho do pubis, que fica bem localizado no monte pubis, monte pubiano da mulher, né? Localiza, depois passa a fitinha entre os dedos, encontrando a altura do fundo uterino, como demonstra a imagem. Então, qual é a intenção? A intenção é encontrar uma medida que se assemelhe com a medida em centímetros, que se assemelhe com a idade gestacional dessa gestante. Essa é a intenção. Vamos ver a tabela aqui abaixo. O útero aumenta seu tamanho com a idade gestacional. Foram desenvolvidas curvas de altura uterina em função da idade gestacional, das quais os percentilos são de 10 a 90, que marcam os limites da normalidade. Então, aqui, observando essa tabela de altura de fundo uterino, nós temos duas linhas, observem, né? A linha de baixo refere-se ao cálculo de percentil 10 e a linha de cima refere-se ao cálculo de percentil 9. Toda gestante que estiver dentro dessas duas linhas, que é a altura de útero, né? A altura uterina estiver dentro dessas duas linhas, inseridas aqui, dentro das duas linhas, é considerada uma evolução normal, né? Todas as outras alturas que derem abaixo ou acima devem ser consideradas como alguma distorção, alguma complicação. E aí devem ser observados quais critérios, de acordo com alguns critérios de anormalidade. Agora vamos observar essa tabela aqui. Essa tabela encontra-se na página 97. Que fala sobre a posição do ponto obtido na primeira medida em relação às curvas, certo? Existe aqui uma foto do gráfico, vamos na primeira imagem, na primeira linha, existe uma foto do gráfico e esse ponto encontra-se exatamente entre as duas linhas, como prevê a normalidade, né? Então, o ponto entre as curvas inferior e superior, a conduta deve ser seguir com um calendário de atendimento de rotina. Ou seja, se o ponto que existe de altura de fundo, de altura uterina, se encontrar dentro das duas linhas de acordo com a idade gestacional, então a gente tem uma gestação de acordo, né, com a normalidade, e deve-se apenas seguir o calendário gestacional. Agora vamos ver assim, a seguir. Nessa outra linha aqui, o ponto encontra-se acima da linha superior, ele não está entre as duas linhas. Então, pontos acima da curva superior atende para a possibilidade de erro de cálculo da idade gestacional.
A gestante deve ser vista pelo médico da unidade e deve ser avaliada a possibilidade de polidrâmio, macrosomia, gestação gemelar ou mola idatiforme. Então, o que quer dizer isso, gente? Então, quer dizer que o ponto está acima da curva. O ponto, né, não está de acordo com, não está batendo a altura uterina em relação à idade gestacional. Está acima do esperado. Então, o que pode ser? Né? Quais são as possibilidades de anomalias? Uma primeira possibilidade pode ser polidramia. Que significa polidrâmio? Polidrâmio significa excesso de líquido gestacional, o aumento do líquido gestacional que está levando ao aumento, né, desse abdômen, né? Macrosomia, que são os bebês gigantes, bebês que estão de tamanho aumentado, né? Pode ser gestação gemelar, ou seja, não se trata de um bebê apenas, se trata de 2 bebês, e aí por isso que esse abdômen está maior do que o esperado. E mola idatiforme é uma disfunção que pode acontecer dentro do útero. É necessário solicitar ultrassonografia, se possível. Caso permaneça dúvida, marque o retorno em 15 dias para reavaliação, se possível. Faça o encaminhamento do paciente para o serviço de alto risco. Então, a gestante está com a altura uterina fora da curva, deve-se então relacionar essa gestante com alto risco. Numa terceira situação que está aqui presente nessa mesma tabela, é então uma altura uterina que está abaixo da linha, né? Então, a altura uterina abaixo da curva, né, abaixo da curva inferior, né, ela não está dentro das duas linhas, ela está abaixo da curva inferior, é exatamente o oposto da segunda situação que a gente apresentou, que estava acima, essa está abaixo, significa uma involução, né, não está evoluindo conforme o esperado, né. Atente para a possibilidade de erro do cálculo da idade gestacional. A gestante deve ser vista pelo médico da unidade para que se avalie a possibilidade de feto morto. Ou seja, por que esse abdômen não está crescendo como deveria? Né? Estamos lá na 20ª semana de gestação, deveríamos estar com o abdômen mais ou menos em 20 centímetros, acompanhando a idade gestacional, e isso não está acontecendo. O que pode ser? Feto morto, né? Será que o bebê parou de evoluir, o bebê morreu, né? Oligodrâmio, que é pouco líquido amniótico, né? Restrição do crescimento uterino, será que tem algum problema nessa gestação em que o útero não está crescendo? É necessário solicitar ultrassonografia, se possível. Caso permaneça dúvida, marcar retorno em 15 dias para reavaliação. Fazer encaminhamento do paciente para o serviço de alto risco, porque também gestantes cujo útero não evolui e que o útero evolui demais, são 2 casos em que se deve relacionar a gestante para o serviço de alto risco, certo? Então, outra coisa interessante para a gente mencionar nessa aula é a técnica de auscultas de BCF. É interessante quando a gente vai fazer a palpação na manobra de Leopold, ver qual é a situação do feto, né? E constatando a situação do feto, a gente vai ver onde é a parte mais rígida do abdômen, e na parte mais rígida do abdômen é que se encontra o dorso, as costas, né? O dorso do feto. E ali onde se encontra o dorso do feto é que nós vamos colocar o sonar, né? Vamos encontrar os batimentos cardiofetais do bebê, né? O BCF, o batimento cardiofetal do bebê, através de um sonar. Hoje em dia é muito comum ter sonar, é possível de ser comprado, né? Não é algo inviável para compra, é bem acessível. A maioria das enfermeiras obstetras e médicos obstetras acabam tendo o seu próprio sonar. E as unidades de saúde também, está bem mais acessível do que antigamente.
Então, localiza-se o dorso do bebê e se procura o batimento cardiofetal. Batimento cardiofetal é geralmente entre 120 e 160 batimentos por minuto, certo? Acima ou abaixo disso, né, é considerado bradicardia ou taquicardia, né? Ou muito ou acima, taquicardia quando está acima de 160 e bradicardia quando está abaixo de 120. É um sinal de alerta, a faixa febre recomende o uso de medicação pela mãe. Deve-se suspeitar de sofrimento fetal, no caso da bradicardia e taquicardia, né? O médico da unidade de saúde deve avaliar a gestante e o feto. A persistência do sinal encaminha a gestante para os serviços de maior complexidade ou para o ponto de atendimento obstétrico. Então, veja bem, ao fazer a avaliação do BCF, se o BCF, que é o batimento cardiofetal, não estiver entre 120 e 160 batimentos, é uma situação de urgência e essa mulher deve ser encaminhada para a maternidade. Eu espero que tenha sido legal essa breve aula. O material citado é material de prova, como vocês bem sabem. Eu vou encaminhar junto também um material de reforço do YouTube, mostrando a manobra de Leopold e mostrando a verificação do BCF, que são bem legais, acrescentam bastante para saber na prática como que se verifica, né, essas manobras. E também gostaria de salientar com vocês que o nosso Forms, a nossa atividade do Forms, que vocês utilizam para praticar, né, os estudos são estudos dirigidos para a prática da prova, ela tem duas questões das quais vocês não vão conseguir responder, certo? Que são as duas questões de cálculo. Então, vocês vão apenas treinar e não vão responder porque não existe a resposta correta no exercício, certo? Pratiquem, tem um vídeo no YouTube também, no YouTube da Prof, explicando aqueles cálculos. Pratiquem bastante para na próxima segunda-feira estarem prontos para a prova. Um beijo, muito obrigada e até a semana que vem.